Então sejam bem-vindos. Vou fazer uma breve introdução sobre a equação de Van der Waals e transição de fase, que seria um conteúdo aí do capítulo 20, né? E uma outra parte desse capítulo já foi abordada, né? Algumas partes também já foram abordadas mais cedo, nas aulas anteriores. Vamos para a gente lembrar então, antes da gente abordar a equação de Van der Waals, essa é uma equação de estado, né? Então vamos lembrar antes da equação de estado do gás ideal. Gás ideal. Então no gás ideal a gente sabe que ele é muito bem descrito, é uma aproximação, né? Uma idealização, como o próprio nome diz, em que você tem a PV igual a nRT, N é o número de moles, não é isso? A gente também pode dividir tudo por N, e aí a gente pode ter aqui, corta, e a gente expressa aqui o volume por número de moles, é o volume molar, chamado volume molar, né? Então V é o volume de um gás dividido pelo número de moles desse gás que está contido nesse volume, e a gente vai usar essa notação aí com a letra V minúsculo para designar essa quantidade que é o volume molar, tá certo? Então a equação do gás ideal a gente pode escrever em termos do volume molar, né, usando o volume molar dessa maneira aqui, ó, RT. Opa. Tá certo? PVRT. Então a equação do gás ideal. Um, uma quantidade é o inverso da outra, né? As isotermas a gente já viu, né, que você pode escrever as isotermas de que maneira? Aqui nesse caso aqui, né, você tem esses gráficos aqui sim, né, que nunca encostam nos eixos, né, desse tipo aqui. São as isotermas, não é isso? Esse é um conjunto de pontos, né, tais que eles obedecem à equação de estado do gás ideal para uma temperatura constante. É isso? É claro que quanto maior é o produto PV, maior vai ser a temperatura, ou seja, significa que quanto mais eu me afasto da origem, né, eu vou aumentando a temperatura. Isso significa, por exemplo, que a temperatura dessa isoterma é maior do que a temperatura da outra isoterma que está mais próxima da origem, né? Bom, isso aí, é uma revisão, né? Vocês já sabem. E como é que seria então essas isotermas no caso da equação de Van der Waals, né? Que o cientista Van der Waals ele propôs uma nova equação de estado que pudesse descrever os gases não que um pouco diferente desse regime de gás ideal, né? Que seria poderia então essa equação descreveria, a equação que ele propôs, ela descreveria então um gás real, né? Um gás real, em que eu teria duas constantes arbitrárias. Então a equação de Van der Waals é essa daqui, né? Você tem uma pressão. A primeira modificação em relação à equação do gás ideal, que foi introduzida por Van der Waals, foi essa daqui, PV menos B igual a RT, em que você apenas ele corrigiu esse volume aqui, que seria tipo uma correção do volume disponível, né, que para o gás ocupar, esse volume é um pouco menor do que o volume ideal, né? Então essa correção ela se explica, né? Assim, eu vou resumir aqui, não vou entrar em detalhe porque senão eu vou sair do escopo da disciplina. Seria esse parâmetro B, ele tem a ver com o volume interno, né, das moléculas do gás, tá certo? Dos átomos. Tem a ver com o volume interno.
Então, essa é essa função desse parâmetro B aí, introduzir essa pequena correção aí face a essa realidade, né? E a outra correção, a segunda modificação, então, seria, aí vamos colocar aqui a equação de Van der Waals mesmo, né? Van der Waals. Seria a seguinte equação, P mais A sobre V ao quadrado, V menos B igual a RT. Então essa é a equação de Van der Waals. Em vez de trabalhar com a pressão P, eu tenho essa correção aqui introduzida pelo parâmetro A, em que a pressão de equilíbrio ela vai ser um pouquinho menor. Por quê? Porque existe uma força de uma pequena força de atração entre as moléculas, né? Existe, essa equação de estado ela leva em conta essas duas pequenas correções, esses dois pequenos ajustes à equação do gás ideal, para que essa equação possa descrever então com uma maior fidelidade os gases reais, né? Gases reais, tá certo? Então, é claro, a primeira observação que você pode notar aqui, perdão, é que se você colocar o parâmetro A e o parâmetro B iguais a zero, você vai recuperar a equação do gás ideal, né? Então, nesse sentido, a equação de Van der Waals ela é mais geral, né, do que a equação do gás ideal, né? De modo que você obtém a equação do gás ideal por um ajuste, por uma escolha particular, né, arbitrária dos parâmetros A e B igual a zero, ambos iguais a zero. Tá certo? Eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira, né? A mesma equação, eu posso escrever ela da seguinte maneira. Olha só o que eu tenho aqui. Jogo o V menos B para o outro lado, aí eu vou ter, e jogo depois o A sobre V ao quadrado para o outro lado. Aí eu vou ter P igual a RT sobre V menos B, mais, aliás, menos, né, A sobre V ao quadrado. Então você pode escrever também assim dessa maneira, né? Parece até mais simples, né? Essa é a equação de Van der Waals, escrita dessa outra maneira. Vamos buscar o seguinte, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pensar aqui em máximos e mínimos locais dessa curva, dessas curvas aqui, né? Quando eu derivo, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar a pressão em relação ao volume molar a temperatura constante, né? Mantendo-se a temperatura constante. Então, o valor dessa derivada, aí eu derivo, vou encontrar menos RT sobre V menos B, quadrado, mais 2A, não é isso? Só a questão de derivar sobre Vzinho ao cubo. E eu vou igualar a zero. Quando eu igualo a zero, estou buscando o quê? Os pontos extremos, né, da curva da isoterma. Então então isso aqui é condição para achar os pontos de máximo ou mínimos, né, das isotermas. É a condição para você achar os pontos de máximo ou mínimos locais, né, das isotermas. Não é isso? E aí o truque é o seguinte, né? Isso aí tá no livro do Moisés, né? É uma passagem bem interessante. Novamente eu vou usar a equação de estado, né? Eu vou isolar esse cara aqui, ó. Na hora que eu isolo ele, eu tenho RT dividido por V, V menos B, dividido por V menos B, não é isso?
daqui, dessa equação, né? É igual a P mais A sobre V ao quadrado, né? Claro. E eu vou substituir esse valor aqui, RT sobre V menos B, vou substituir por esse valor na equação de baixo. Então, você tem aqui 0 é igual a essa equação que vai me dar os pontos de máximo e mínimo das isotermas, né? No caso aqui, nessa equação, ela vai te dar só os valores de Vzinho, mas aqui, ó, quando eu substituir essa equação, ela não só vai me dar os valores de Vzinho, mas vai me dar a dupla, Vzinho e P, porque vai aparecer a pressão e o volume. Da seguinte maneira, né? Vamos substituir aqui, vai dar menos RT, menos P mais A sobre V ao quadrado, dividido por V menos B. É isso? Substituir por esse valor aqui, ó, RT sobre V menos B, é essa quantidade aqui, P mais A sobre V ao quadrado. Mas isso aqui está dividido por V menos B ao quadrado. Então, isso aqui é menos RT sobre V menos B, divide novamente por V menos B para recuperar essa quantidade aqui. E mais 2A sobre V ao cubo. Tá certo? Mas isso aqui dá para ainda... Essa condição, ela se transforma na seguinte condição. Multiplica tudo por V menos B, vai simplificar bastante. Ó. Menos... eu vou ter aqui... Bom, tudo bem. Menos P mais A sobre V ao quadrado. Menos A sobre V ao quadrado. Mais 2A V menos B sobre V ao cubo é 0. Vamos isolar o P aqui. P é igual a... Vamos fazer a conta toda aqui, ó. Menos A sobre V ao quadrado. Só sair fazendo a conta. Entendeu? Sair fazendo a conta aqui, ó. Mais... Aqui eu tenho 2AV sobre V ao cubo, né? 2AV sobre V ao cubo, menos 2AB sobre V ao cubo. Menos 2AB sobre V ao cubo. Tá certo? Essa é a equação que eu tenho aqui. Mas aí, olha só, isso aqui soma com esse, ó. Isso aqui vai dar A sobre V ao cubo. Sobre V ao quadrado, na verdade. Simplifica aqui, vai dar A sobre V ao quadrado. Então eu tenho, no final das contas, eu tenho uma coisa bem interessante e simples de visualizar, que é o seguinte, ó. Pressão igual a menos, isso aqui é menos não, mais, né? A sobre V ao quadrado menos 2AB sobre V ao cubo. Então, nota o seguinte, essa expressão, agora uma coisa muito importante, né, para não confundir. Essa expressão daqui, isso aqui, essa equação está me dizendo o conjunto dos pontos P e V tais que representam os máximos e mínimos locais das isotermas. Lembra disso, né? Esse conjunto de pontos, eles não são... Isso aqui não está me descrevendo as isotermas. Né? Quem me descreve as isotermas são essas equações daqui, ó. Essa daqui. Que vem direto da equação de estado para um T fixo. Então, essa equação, lembra que ela veio dessa condição de derivada primeira igual a zero, que significa você ter pontos de máximos e mínimos das isotermas. Tá certo? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, não esquecer, né? Esse é o conjunto de pontos P e V que representam os máximos e mínimos locais das isotermas. E essa equação aqui tem um máximo. Se você derivar mais uma vez igual a zero, você vai ver que você tem um máximo. Ponto de máximo. A gente vai achar, mas antes disso, vamos fazer o gráfico aqui, ó.
eu tinha esquecido de enfatizar aqui essa reta aqui, ó, B. O gráfico com essa correção da volume, o volume, ao invés de eu considerar o volume V, eu vou considerar o volume V menos B. Né? Então é como se eu estivesse excluindo todos os volumes inferiores a B, porque todos os volumes menores que zero não existem, né? Mas aqui eu estou na equação de estado, estou considerando um novo volume que seria o volume V menos B. Então significa dizer que a gente não está trabalhando com volumes menores do que B. B é um tipo um limite inferior para o volume, né? Então toda a região do gráfico à esquerda dessa reta não existe, não tem gráfico nenhum, não tem nada. Tudo se concentra no lado direito. Tá certo? Agora eu vou fazer aqui, ó, mais ou menos, aqui, esse pontilhado aqui, ele representa mais ou menos o que? Esses pontos aqui. Ó. Você tem para um valor de volume razoavelmente pequeno, você tem o termo que vai dominar vai ser esse aqui, tá certo? Vai ser esse daqui, de tal maneira que a derivada é positiva, então você vai ter um coeficiente, uma inclinação positiva, até um ponto de máximo. Depois de chegar no ponto de máximo aqui da curva, a curva passa a ter inclinação negativa, né? Porque quando à medida que V vai aumentando muito, esse termo aqui vai ficando, ele passa a ser inferior a esse, de tal maneira que esse aqui depois vai dominar, esse daqui. Né, para um volume muito grande, vai dominar, então, de tal maneira que a inclinação da curva vai ser negativa, né, calcula a derivada, você vai ver que é menos 2A sobre V ao cubo, vai ser negativa e vai caindo a zero assintoticamente. Né, lá no infinito cai a zero. Então, essa curva aí que é a que está... seria a curva que representa o conjunto de pontos máximos e mínimos. Então eu tenho para as isotermas, para as isotermas que tem nessa região aqui, ó, isotermas que são parecidas com a equação de estado do gás ideal, nessa região, né, e na outra, são curvas que vêm por aqui, ó. Aqui é ponto de máximo, de mínimo, né, local, só pode ser ponto de mínimo, porque a curva vem caindo aqui. Aí aqui tem que ser ponto de máximo. Aí daqui em diante cai. Opa, cai. Aqui é a mesma coisa. Ponto de mínimo, ponto de máximo, cai. Ponto de mínimo, ponto de máximo, cai. Então, todos esses pontos, os pontos que estão aqui no pontilhado, são formados por pontos de máximo e mínimo das isotermas. Esse aqui é a questão aí, né? A essência dessa equação daqui, né? É o que essa equação está me dizendo a respeito dessa curva pontilhada. Não é isso? Tá certo? Agora vocês observem que coisa interessante que acontece aqui. À medida, quando chegar aqui no máximo, o que acontece? O que representa esse ponto de máximo aqui local? É o máximo dessa curva aqui, né? Você representa o momento em que esse mínimo local, o primeiro mínimo local, colapsa, se junta, né? Coincide com o máximo local, esse máximo local. Eles dois vão coincidir, é máximo e mínimo ao mesmo tempo, então significa que é um ponto de... Aqui está mal desenhado. É um ponto de inflexão em que com a inclinação zero. Tá certo? É um ponto em que a derivada primeira é zero e a derivada segunda também é zero. Da isoterma. Tá certo? Inclusive até você talvez pudesse achar ponto de máximo e mínimo assim também, derivando a primeira vez igualando a zero, segunda vez igualando a zero também. Que no fundo, é o que a gente vai fazer aqui, né?
Para a gente calcular esse ponto de máximo e mínimo, vamos chamar isso aqui, ó, a pressão que corresponde a esse ponto seria uma pressão crítica. Vou chamar de pressão crítica e aqui o volume crítico. A gente pode calcular essas quantidades, a pressão crítica e o volume molar crítico, né? Como é que a gente pode fazer isso? Basta, esse aqui é o ponto, corresponde ao ponto de máximo local aqui, o único ponto de máximo local que você tem aqui nessa equação. Então, vou derivar novamente aqui, derivando essa equação aqui, ó. Você deriva, aí você vai encontrar igual a zero, e deriva igual a zero. Então, você vai ter menos a 2a sobre v ao cubo, mais 6ab, derivada, né? Calcula a derivada normal, sobre v à quarta, igual a zero, igual a zero. Daqui eu tiro o quê? Corto o a sobre v ao cubo, né? Eu tenho que e divide por 2, 3b é igual a v. Então o v crítico é 3b. É 3b. Tá certo? Então isso aqui é 3b. Para encontrar a pressão crítica, basta voltar a equação, né, ali. Aí você tem aqui pressão crítica é A sobre V crítico ao quadrado menos 2AB sobre V crítico ao cubo. Aí vocês vão encontrar aqui, ó, tenta fazer em casa. Vai dar A sobre 27B, acho que é isso, né? Espero que não esteja errado. A sobre 27B. A pressão crítica. Então você tem esse ponto crítico, está bem conhecido. Não é isso? Agora, fora desse ponto crítico, né, a equação de Van der Waals está me descrevendo muito bem o comportamento do gás. Isso é um dado observacional, né, que você pode confirmar no laboratório. Me descreve muito bem. Agora, dentro dessa região, aí é complicado. Por quê? Porque vamos pegar uma curva só, vamos destacar uma curva apenas, só para a gente ver isso aí, o que acontece, né? Uma isoterma apenas, aqui tem um ponto de mínimo, aqui nessa região começa a crescer até um ponto de máximo. E novamente agora começa a diminuir novamente, até aqui, e depois vai embora normal, seguindo normal, né? O seu traçado normal. Esse trecho daqui, ele é um trecho impossível de acontecer para um gás, porque ele você tem um desequilíbrio aí, né, muito forte, em que isso não é observado, né, nos gases, esse comportamento com esse coeficiente positivo aqui, porque você tem, à medida em que o volume aumenta, a pressão aumenta. Então você aumenta a pressão sobre um gás e o volume vai aumentar. Isso não acontece, né? O que acontece é o contrário. Então esse pontilhado, que é uma consequência da equação de Van der Waals, ela é irreal, essa é uma falha da equação de Van der Waals. Então, nessa região, a gente sabe que você tem que ter um outro comportamento. E, na verdade, se você comparar, porque aqui no desenho não está muito claro, mas os coeficientes angulares aqui, nessas regiões aqui, são muito menores do que nessa outra região. Aqui você tem um estado da matéria diferente nesse estado aqui, se você for comparar. Você tem coeficientes angulares aqui muito baixos, de tal maneira que você aumenta um pouquinho a pressão e o volume aumenta bastante, diminui bastante. Não é isso? Que é o comportamento de um gás. O gás é relativamente compressível, né? Ele é fácil de ser comprimido. Não muito fácil, mas dá para comprimir um pouco. Agora, aqui você tem coeficientes angulares aqui, são extremamente altos. Então, ou seja, isso aqui está esse é um desenho à mão, né? Na verdade, se você for fazer um gráfico no laboratório mesmo, observacional, você vai ver que as curvas aqui nesses pontos aqui, do lado de cá para o volume muito pequeno para pressão alta, você tem
praticamente retas verticais, quase verticais, de tão inclinadas que são. Então você tem, isso significa dizer que você precisa de um grande aumento de pressão para diminuir um pouquinho do volume. E esse é um comportamento que é uma característica dos líquidos, né, por exemplo. Né? Então você tem aqui dois estados diferentes. Aqui você tem o gás e aqui o líquido. Gás ou vapor, né? Bom, normalmente o pessoal chama gás, pelo menos quando está numa temperatura acima da temperatura que corresponde a esse ponto crítico. Né? E aqui você tem o líquido. De tal maneira que você não pode ter coeficiente positivo aqui, e a gente sabe que, então aqui, ó, daqui para cá você tem a transição de estado. E a transição de estado, a gente sabe já, por observação direta, né, que a pressão se mantém constante durante uma transição de estado. Tem uma pressão constante. Então, você tem uma reta horizontal. Ó, daqui, aí você tem que traçar essa reta até esse ponto aqui. Entendeu? Aí você vai traçar uma outra isoterma aqui, ó, uma outra isoterma, mesmo tipo de coisa, vai traçar uma reta paralela até aqui, aí depois ser a outra reta. Então você tem até aqui, né, mais ou menos. Você tem essa região aqui, ó, é a região em que você tem um equilíbrio líquido e gás, ou vapor. O mais correto é chamar de vapor, mas não tem problema não. Você tem uma combinação em equilíbrio de líquido e vapor. Líquido e vapor. Tá certo? E esse ponto aqui seria o ponto crítico. Né? Seria o ponto crítico que corresponde, se você jogar na equação de Van der Waals, você vai achar, põe lá o volume crítico que a gente calculou aqui e a pressão crítica, você vai achar que isso aqui corresponde a uma certa temperatura crítica, né? Acima da temperatura crítica, não tem transição de fase. E aí o que acontece? Eu só vou ter gás puro. Tá certo? Eu só vou ter gás. Não interessa se eu aumentar minha pressão, diminuir, ou diminuir o volume, etc. Não interessa, eu só vou ter o gás. Tá certo? A substância lá vai estar na forma gasosa. Ok? Agora, abaixo dessa temperatura é possível eu ter a transição de gás de vapor, no caso vapor para líquido. Tá certo? Então, nesse lado direito aqui eu só tenho o gás ou vapor e no lado esquerdo líquido. Até aqui, ó, aqui, líquido. Depois, aqui nesse ponto aqui eu tenho uma configuração de apenas gasosa, não é isso? Uma configuração gasosa. Então o que acontece aqui, né? Se você pegar uma dessas isotermas, né, por exemplo, eu vou aumentando a pressão e vou comprimindo um gás. Ele vai aumentando a pressão até chegar nesse ponto aqui que começa a ter a transição de estado. Essa transformação é isotérmica, então ele perde calor para isso. Então, à medida que o gás continua esse processo de resfriamento, né, isotérmico, aqui você tem um processo aqui não só isotérmico, mas também isobárico, em que o gás, né, o vapor, ele começa a se condensar. Essa pressão aqui em que acontece é a pressão de equilíbrio, né, de vapor e gás, em que o vapor coexiste com o líquido, é isso? E ele continua o resfriamento, em que o volume vai sendo progressivamente diminuído. Nesse trecho aqui da transição de fase, né, caracterizado pela transição de fase, a pressão não muda, ela continua constante. Né, o que possibilita isso é exatamente a condensação, né, o vapor
parte do vapor ele vai se condensando em gotículas de líquido, ele vai se liquefazendo, até se liquefazer totalmente, aí chega aqui nesse ponto, ó, já é líquido puro. Aí, se eu continuar a diminuir o volume, eu vou ter que aumentar estupidamente a pressão, tá certo? Então é isso aí, acho que era isso que... Isso é uma introdução mais ou menos à equação de Van der Waals e também fala um pouquinho de transição de estado, tá certo? Acho que era só isso.